Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e abençoe abrindo o entendimento. Essa é a maior bênção. É a maior bênção de Deus para nós, é fazendo-nos entender a sua palavra. Porque quando a pessoa não entende a palavra de Deus, há um bloqueio. E por que há esse bloqueio? Por que a pessoa não entende? Se ela realmente quer entender, se ela sinceramente almeja alcançar a mensagem divina, então ela vai entender, porque o Espírito Santo com certeza busca pessoas que são sinceras. Ele busca as pessoas sinceras. A pessoa sincera é aquela pessoa transparente. Não é a pessoa que merece. Não é aquela pessoa que é religiosa. Não. Pessoa que merece, penso eu creio assim, pelo menos é o que nós temos visto em toda a história da Igreja Universal, em toda a nossa vida ministerial, nós temos notado essa diferença entre pessoas e pessoas. Há pessoas boas, caridosas, religiosas. Há pessoas generosas, bondosas, mas que não recebem o Espírito Santo. E há pessoas pecadoras, sujas mesmo, que creem com facilidade e recebem o Espírito Santo também com facilidade. Então, qual é o critério que Deus teria para atender uns e não atender todos? Qual é o critério? Eu vejo que apenas os sinceros, apenas aos sinceros, Deus se revela. Quando a pessoa é sincera, ainda que ela seja a pior das criaturas, ainda que ela seja malvada, ainda que ela seja perversa, cruel, ela pode ser o que for, em termos assim de pecado, ela pode ser a maior pecadora da face da terra, mas se ela é sincera, Deus se revela para ela. Por outro lado, a pessoa pode ser honesta, trabalhadora, religiosa, pode ser até um oficial da igreja, mas se ela não é sincera, não recebe. Não recebe. E Jesus mostra isso. Ele fala sobre uma parábola entre o publicano e o pecador, o publicano, o pecador, e o religioso, que era leal à sua religiosidade. Então diz o texto que Jesus, aliás, foi Jesus quem contou, diz o texto que 2 homens subiram ao templo para orar. E um era um sacerdote, um levita, um oficial da religião. E esse homem religioso, aparentemente bom, perfeito, porque tinha fé em Deus, ele tinha fé em Deus. Mas ele não era a pessoa sincera, porque ele diz, Jesus ensinando, ele falou, orando, levantando a cabeça, dizia,
Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele pecador que ele está publicano, que estava diante dele. Eu não sou como aquele publicano pecador. O publicano era o cobrador de impostos para o Império Romano. Então, eles eram judeus, eram filhos de Abraão, mas trabalhavam para César e cobravam impostos para César, do próprio povo judeu. Então, esses homens publicanos eram a raça mais odiada de Israel naquela altura. Mas o religioso, o levita, ele diz assim, graças te dou, porque eu não sou como esse homem, publicano, pecador, cruel. Não, eu faço as minhas orações, eu dou os meus dízimos, eu faço jejuns 3 vezes na semana. Aí começou a falar o que fazia. Enquanto isso, o outro, publicano pecador, assumido, dizia, não levantava nem os olhos para os céus, ele de cabeça curvada, ele só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, reconhecia a sua insignificância de pecador. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse que este publicano, pecador, foi justificado, quer dizer, foi perdoado por Deus. Já o outro, que era dizimista, que era ofertante, que fazia jejuns, continuou pecador. Então, em toda a minha vida, todo o meu trabalho que nós temos oferecido a Deus, todos esses anos, 60 anos, o que eu tenho notado, isso é visível, é patente. Há uma diferença enorme. Há pessoas que eu vejo, poxa, essa pessoa é leal, é bacana, puxa vida, como é que ela é fiel, está na igreja sempre, está sempre orando, bispo, eu oro pelo Senhor e tal, mas não recebe o Espírito Santo. Há pessoas assim, que são bacanas, mas não recebem o Espírito Santo. Enquanto há outras que recém-chegadas na igreja, elas são perdidas, mas elas recebem. Então, nós temos verificado, conferido, diante dos nossos olhos, que há essa situação. Deus escolhe os sinceros, os verdadeiros. Sincero é a pessoa verdadeira. Sabe aquela pessoa, como criança, né? Criança, ela tem coragem de chegar e dizer, mas você está com um bafo na boca, um mau hálito, porque ela é pura, ela é aquilo que é. Assim também é o pecador sincero, ele é verdadeiro. E há quem chega ao ponto de insultar Deus, dizendo, se você existe, olha só, mas esse recebe porque dentro do coração dele, o seu caráter é um caráter sincero, puro para Deus. É, puro. É isso que Deus quer, sinceridade. Porque quando a pessoa é insincera, quando ela é fingida, quando ela finge para os outros, quando ela coloca maquiagem espiritual para se apresentar na igreja, a gente não reconhece se ela é sincera ou não. Mas Deus vê o coração.
Deus vê o coração de cada um de nós. Então, por exemplo, Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele errou feio, mas ele achou, ele encontrou arrependimento para se consertar com Deus por causa da sua sinceridade. E ele confessou: oh, meu Deus, eu pequei, eu errei, eu mereço ser punido, colher os frutos daquilo que eu plantei. Mas, quando a pessoa não carrega esse sentimento puro, que é a sinceridade, ela, no mínimo, insulta a Deus. Porque ela está fingindo para a igreja, ela está fingindo para os irmãos, ela está fingindo para o pastor, ela está fingindo para todo mundo. Mas ela não pode fingir para Deus, porque Deus conhece quem ela é. Então, Deus se acha um impostor na vida dela, porque ela tenta passar para Deus, o Altíssimo, que sabe todas as coisas, aquilo que ela passa para os outros, o fingimento. Então, essa pessoa faz das tripas coração e é deixada de lado. Ela é excluída. Deus não aceita esse tipo de comportamento. A pessoa que é sincera, ela rasga o verbo, ela às vezes é até mal criada. É mal criada. Mas a sua sinceridade supera a sua malcriação. A gente até aceita a malcriação, porque ela é sincera. Agora, pensa comigo, minha amiga e meu amigo, coloque-se no lugar de Deus. Coloque-se no lugar de Deus. Por exemplo, você, no seu relacionamento, quando você se casou, começou um relacionamento, você acreditou naquela outra pessoa. Poxa, ela foi tão legal, tão fiel, tão bacana. Puxa, ela me tratava como princesa. Ele me tratava como princesa. Mas, depois que nos casamos, que assumimos um ao outro, é que eu vim conhecê-la. Puxa, ela não é aquilo que era quando nós estávamos namorando. Quer dizer, a pessoa foi enganada por causa da insinceridade, do fingimento, da hipocrisia que a outra carregava. E é claro, você vai entregar-se a um relacionamento, você tem que confiar naquela pessoa. Não tem como você não confiar para você assumir um relacionamento com ela. Não é? Imagine ela durante o namoro, o noivado, ela aquela pessoa extremamente bacana, alegre, bondosa, mas depois que se casou, ela mostrou as unhas. E aí você fala para si mesmo: puxa, entrei de gaiato. Olha só, casei com uma pessoa errada. Então, esse é simples de entender Deus. Agora, só que Deus sabe quem somos nós. Antes mesmo de nascermos, Ele já nos conhecia. De trás para frente, frente para trás, Ele conhecia por dentro e por fora. Ele sabe todas as coisas. E quando a pessoa vem com aquela oração fajuta, aquele fingimento, aquelas palavras vazias, ele sabe quem ela é.
Então, esse tipo de pessoa faz jejum de Daniel, mas não acontece nada. Faz jejum de comida, não acontece nada. Faz isso, dá oferta, mas não acontece nada. Faz sacrifício, mas não acontece nada. Ah, por quê? Aonde eu errei? Aonde que eu tenho errado? Porque ela não foi verdadeira. Deus é verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E vivemos num mundo, nós vivemos num mundo de mentira, de engano. Então, nesse mundo de mentira, pincelar, tirar, separar o joio do trigo, só Deus. E como é que Deus, qual o critério que ele usa? É a sinceridade. Então, quando a pessoa é sincera verdadeiramente, Deus lhe concede o poder de crer na sua palavra. Deus lhe concede a crença, a fé que salva, que justifica. Por isso que o profeta Isaías diz lá, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem creu? Quem crê? Todo mundo diz que crê. Ah, eu creio. Então você sabe disso. Você sabe. Duvido que você... Bom, você pode encontrar algumas pessoas que dizem, não, eu não creio, não creio. Mas são pessoas mais sinceras do que a maioria que diz que crê. E na realidade não crê. Quem creu em nossa pregação? Aí Deus faz a separação entre o joio e o trigo. Então, aqueles que creram, que creem de verdade, são sinceros, então a estes são revelado o braço do Senhor. Quer dizer, o poder de Deus, a salvação, o batismo com o Espírito Santo. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Eu estou falando isso para você colocar-se na balança e avaliar como tem sido o seu comportamento, como tem sido o seu coração diante do Altíssimo. Não é diante dos outros, não, mas diante de Deus. Porque diante de Deus a gente não pode esconder nada. Não há como a gente fingir, não é? Porque Ele sabe o que se passa nos nossos corações, nossos pensamentos. Ele sabe das intenções do nosso coração. E essa é uma das principais, eu diria, principal razão do porquê muitos pastores, quer dizer, ex-pastores, ex-obreiros, ex-homens de Deus, ex-bispos, ex-colegas meus, saíram da igreja, saíram da comunhão, da comunidade, da fé, mesmo tendo visto o poder de Deus. Viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus, mas não permaneceram. Por quê? Porque Deus viu a intenção, a inclinação de seus corações. Porque a intenção deles não era servir a Deus, era servir a si mesmos. Então eles saem por aí pregando o evangelho, quer dizer, continuando a sua profissão essa só para os enganados vem, porque quem não é enganado sai fora. Quem sabe, quem conhece, sabe que a pessoa está tendo um comportamento contrário àquilo que ela mesma diz que crê e prega e ensina. Então, amiga e amigo, cuidado.
muito cuidado, porque esse tipo de gente é o que mais tem nesse mundo. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são escolhidos a dedo. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, escolhe. E quando ele escolhe, não importa o grau de pecado que aquela criatura cometeu, viveu, vivenciou. Pode ter sido a pior pessoa da face da terra. Mas, se ela é sincera, Deus lhe dá a chance, dá oportunidade. E se ela se converte, então Deus lhe dá o Espírito Santo. Então, você que está me assistindo nesse momento, às vezes você está sofrendo muito, com diversos problemas econômicos, familiares, problemas sentimentais, problemas de saúde, enfim, problemas espirituais, problemas emocionais, vazio. Você está vivenciando um inferno dentro de você, que é o vazio, a depressão, a insônia, a ansiedade. E você não sabe mais o que fazer. Mas se você, minha amiga e meu amigo, é sincera, Deus já escolheu você. Já escolheu. E o sofrimento que você está passando é para despertar a sua fé. Deus permite esse sofrimento para você acordar, despertar a sua fé. Nós costumamos dizer que a linguagem de Deus para as pessoas que são cabeça dura, a linguagem de Deus para despertar os cabeça dura é o sofrimento. Ele permite o sofrimento. Não é ele que impõe o sofrimento, mas ele permite. Ele permite que a pessoa seja levada no fundo do poço, até o fundo do poço. Quando ela chega no fundo do poço, quer dizer, nos limites do sofrimento, então ela olha para um lado, para outro, não tem a quem se apegar, não tem o que se apegar. Então ela olha para o alto, só pode olhar para o alto, porque o poço só tem uma saída, lá no alto. E quanto mais fundo é o poço, maior é o grito dela, maior é a fé dela. E aí Deus estende a mão e a arranca daquela situação. Então, Deus permite que nós venhamos sofrer justamente para que nós possamos dar atenção à sua voz. Porque na hora da dor, do sofrimento, aí sim, a gente se volta para o alto, não é? A gente olha para o alto, oh meu Deus. Há pessoas que dizem, se o Senhor existe, então me tira dessa situação. Só isso. E Deus ouve a oração dessa pessoa. Como ele é maravilhoso e justo, perfeitamente justo. Então, tem solução para você sim, minha amiga, meu amigo. Tem solução. Eu creio que esse sofrimento é Deus batendo na sua porta, a porta do seu coração, porque ele viu você uma pessoa sincera. Então, ele permitiu, não é ele que faz isso, ele permitiu que você estivesse nessa situação para que você pudesse olhar para o alto. Porque o poço, quando a gente chega no fundo do poço, só tem um jeito, olhar para o alto. E enquanto a pessoa não chega no fundo do poço,
ela fica tentando se agarrar às paredes do poço, ela fica tentando usar suas próprias forças, seu dinheiro, sua condição, sua influência. Ela tenta se segurar, mas quando ela chega no fundo, não tem mais por onde correr, aí sim, ela só tem uma solução: Jesus. Jesus é a solução. Foi o testemunho do Robson que nós postamos isso ontem. Deus ouve a oração da pessoa que é sincera. A oração tem que ser sincera, verdadeira. A pessoa não precisa merecer, mas precisa ser sincera. Esse é o Deus que nós temos crido. Esse é o Deus que nos enviou a pregar o Evangelho, para que todo aquele que crê... Quem é que crê? Crê aquele que Deus escolheu, que é sincero. Então, para esse, o Senhor se revela todo-poderoso. Deus manifesta o seu braço forte para com os sinceros. Sinceros. Pense nisso. Talvez você venha fazendo o jejum de Daniel e você tem colocado toda a sua força. Mas se você não é sincera ou sincero, toda a sua força vai dar em nada, porque Deus não trata com mentirosos, com enganadores, com insinceros, com fingidos. Ele odeia os hipócritas, ele odeia a hipocrisia. Você verifica, por favor, depois você dá uma lida lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quando Jesus tem um discurso duríssimo, inflexível para com os hipócritas. Ele fala, sabe para quem? Os profissionais da hipocrisia, naquela altura, os religiosos. Leia lá, você vai ver o que ele fala. Ele chega ao ponto de dizer: raça de víboras. Jesus chega ao ponto de chamá-los de raça de víboras. E Jesus já condena essas pessoas. Ele não veio para condenar mais os hipócritas, os fariseus, os escribas, os religiosos hipócritas. Ele não teve meias palavras. Ele chamou-os de raça de víboras. Vamos ficando por aqui e hoje nós começamos, então, a celebrar o 10º aniversário do Templo de Salomão. É um prazer estar aqui no Templo de Salomão e participar dessa festa. E todos os dias nós vamos ter uma novidade. Inclusive, nesta quarta-feira, o bispo Clodomir Santos, eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar saudosas dele. Ele vai estar aqui conosco. Ele vai estar conosco aqui e no domingo ele vai estar, quarta-feira, ele vai estar aqui conosco depois da manhã. E no domingo ele estará no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, junto com o bispo Gonçalves, lá no Templo Maior. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.